para eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Depois de assistir ao vídeo completo, um treinador versus 30 gordos, eu precisei parar para refletir um pouquinho. E o que eu vi ali não foi apenas um debate sobre obesidade, pessoal. Foi um choque entre dois mundos. De um lado, né, a cobrança por responsabilidade individual. Do outro, uma dor real de quem já sofreu demais por conta do seu corpo. E o problema é que no meio desse embate aí, um detalhe essencial que ficou muito esquecido e eu resolvi fazer esse vídeo para falar exatamente isso. Pra quem não me conhece, eu sou João Pedro, sou personal trainer, formado em educação física, especialista em metabolismo, principalmente do emagrecimento e também obesidade. Essa aqui foi a minha evolução em 90 dias, a mais recente que eu tive, e ao longo desse tempo que eu tenho de experiência, eu já ajudei centenas de pessoas no Brasil e também algumas pessoas ao redor do mundo a conquistar aquele corpo mais magro, definido, estético e principalmente a recuperar aquela confiança que havia perdido. E antes de começar, deixa eu pedir algo muito rápido aqui. Esse canal tá prestes a bater uma meta muito importante e a sua inscrição vai fazer uma diferença gigantesca para que isso aqui possa acontecer. E quando você se inscreve, você não só apoia esse trabalho, mas também você garante acesso a conteúdos que podem, de fato, te informar de verdade e transformar o seu corpo de uma maneira melhor. A sua saúde vai te agradecer e você vai conseguir ter um emagrecimento definitivo, que é o meu objetivo aqui. E eu quero saber de você, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo agora. Comenta aqui abaixo, porque eu vou ler cada comentário e isso me ajuda bastante a entender até onde essa minha mensagem aqui dos meus vídeos ela tá chegando. Se esse conteúdo tá te conectando, agregando alguma coisa na sua vida, já deixa aí um tipo, curta, comenta e também compartilha para o seu amigo, para a pessoa que você quer compartilhar essa informação. Bom, pessoal, vamos comentar aqui sobre uma coisa. Os extremos que não funcionam. O que mais me chamou a atenção, tá, nesse debate aí, foi como rapidamente ele acabou se transformando em uma batalha de extremos. Porque, tipo assim, de um lado, né, havia quem estava defendendo que ser gordo é apenas uma escolha, quase como se fosse uma questão de levantar da cama e decidir mudar. E do outro, né, pessoas afirmando que não existe escolha alguma, que tudo é culpa da genética, da sociedade ou do destino. Bom, a verdade é que ambos discursos ali, eles estão falhando, porque eles reduzem um problema muito complexo a explicações simplistas, principalmente de acordo com a ciência. Se fosse apenas uma escolha fácil, né, não haveria tanta gente lutando contra a balança sem sucesso. Mesmo tentando dietas, exercícios e até tratamentos aí, né, mais complexos. Mas se fosse apenas destino genético, não teríamos visto no próprio debate pessoas relatando emagrecimentos significativos, quando conseguiram ajustar comportamentos, conseguiram ajustar ambientes e teve um suporte ali emocional. Então, assim, esse contraste ele revela algo que é essencial. Quando transformamos a obesidade em uma narrativa de culpa ou em uma desculpa definitiva, a gente tira, né, das pessoas a chance real da mudança. E aqui entra um ponto importante. Ao insistirmos em extremos, o diálogo ele acaba se quebrando. Quem acredita que tudo é escolha não acaba enxergando o sofrimento real e a dificuldade de quem carrega, né, fatores que psicologicamente sociais são pesados. Quem acredita que não há escolha nenhuma acaba se paralisando, acreditando que qualquer esforço é inútil. Só que a ciência, quando olhada sem paixão, aponta para uma resposta muito mais clara do que muitos imaginam. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês no próximo ponto, porque eu vou falar exatamente o que é que a ciência ela diz aqui para vocês, de uma maneira que vocês consigam entender. Bom, no meio de tantas opiniões fortes nesse debate aí, um ponto científico foi citado e acabou passando rápido demais. Menos de 5% dos casos de obesidade são puramente genéticos. Aquilo que chamamos de obesidade monogênica, né? Nesses casos aí, mesmo com esforço, dieta e treino, a pessoa tem uma predisposição tão intensa que praticamente não consegue escapar. Mas isso é minoria. A grande esmagadora das pessoas, dos casos, envolvem a interação entre genética, ambiente e comportamento, que é, no caso, a obesidade poligênica. Isso significa que sim, algumas pessoas têm uma tendência maior do que as outras a acumular gordura. Porém, essa tendência só se manifesta plenamente quando o ambiente favorece. A alimentação ultraprocessada,
pouco movimento, sono irregular, altos níveis de estresse e até questões emocionais que não são resolvidas. É como nascer com uma arma carregada no couro, né? Só que assim, a genética ela coloca a arma ali, mas é o ambiente e os comportamentos que puxam o gatilho. E assim, pessoal, essa visão é importante porque ajuda a sair do simplismo. Não é justo você dizer que tudo é genética, porque a maioria das pessoas consegue mudar o seu corpo e a sua saúde quando ajusta hábitos. Mas também não é correto dizer que basta você ter disciplina, porque existem fatores ali como depressão, ansiedade e um ambiente que não favorece, acaba pesando demais. E essa combinação deixa claro que a obesidade não é uma sentença imutável, mas também não pode ser reduzida a um ato de vontade isolada. E é justamente nesse ponto que entra a discussão sobre onde a escolha realmente existe, mesmo que seja uma escolha mais difícil para alguns. Bom, vamos comentar aqui onde a escolha realmente começa. Pessoal, o que ficou evidente é que a maioria das pessoas não nega a dificuldade. Elas reconhecem que já tentaram mudar, mas acabaram esbarrando em barreiras emocionais, sociais e até num preconceito dentro das academias. Só que assim, existe uma diferença enorme entre algo ser difícil e algo ser impossível. E é nesse espaço que a escolha ela acaba aparecendo. Por exemplo, quando alguém diz que não treina porque sente olhares no julgamento, isso mostra como o ambiente ele acaba pesando. Mas a decisão de não tentar alternativas, como por exemplo, treinar em casa, procurar academias menores ou buscar um suporte profissional adequado, também é uma escolha. Da mesma forma, quando a comida ela vira, refúgio para aquela dor da solidão, existe um alívio momentâneo, mas também a possibilidade de você buscar uma terapia, grupos de apoio ou até pequenas substituições mais saudáveis, tá? É nesse ponto que a questão da responsabilidade individual ele entra em cena, sem negar, os pesos dos fatores externos. Então, pessoal, é preciso sim você reconhecer que as escolhas nem sempre são justas. Para alguns, mudar exige muito mais energia e superação do que para outros, mas ainda assim são escolhas. Negar isso significa dizer que não existe saída, e essas são uma das crenças mais destrutivas para quem realmente deseja transformar a própria vida, né? E aqui também entra uma reflexão final que eu estava debatendo comigo mesmo, que é entender a obesidade como um desafio complexo não significa abrir mão da responsabilidade, mas assumir que dentro das condições de cada um sempre existe um passo possível. E é aqui que eu vejo muita gente travando porque sabem que precisam de ajuda, mas não conseguem encontrar um caminho prático que se encaixe na rotina. E foi exatamente por isso que eu criei um programa Definição Total. Esse programa ele já vem com treinos prontos para você poder fazer em casa ou na academia, aulas práticas onde eu vou te ensinar como fazer uma dieta flexível, passo a passo, sem radicalismos, com estratégias que vai te ajudar a você quebrar o platô que vai acontecer e você vai continuar evoluindo. Muitos mais materiais que tá lá extras. É um passo a passo para quem quer seguir sozinho, ajuda bastante. Ou seja, você não vai apenas emagrecer, mas você também vai aprender a construir um corpo definido, de verdade, aprender. E tudo isso por apenas R$ 29,90. Porque eu sei que nem todo mundo pode pagar consultoria cara ou no seu nicho toda semana. E conhecimento, prática e o suporte tá tudo no mesmo lugar. E cara, se você não tem desculpas, mas você não tem a grana, você quer o conhecimento, entra nesse programa, aprende como você tem que fazer uma dieta, que é o primeiro passo se você quer emagrecer, é isso. E aí, começa a aplicar por você mesmo. Se você é essa pessoa que cansou de dar desculpas, cansou de esperar o suporte, mesmo sem condições, beleza? Pessoal, outro ponto que esse debate mostrou é que quando falamos em obesidade, não estamos apenas falando em saúde, mas também de identidade, autoestima e também a questão da dignidade. Existe de fato um lado real em ser constantemente reduzido ao seu corpo e ignorar isso só afasta, no caso, as pessoas de qualquer tentativa de mudança. Ao mesmo tempo, quando você tenta suavizar a gravidade do problema, também não vai ajudar. Então, a obesidade ela continua sendo um fator de risco para muitas doenças como diabetes tipo 2, hipertensão e, cara, muitos problemas cardiovasculares. Então você fingir que isso não existe é você fechar os olhos
paciência. E a solução, ela está em um equilíbrio. Falar de responsabilidade é importante, só que sem crueldade. Você reconhecer as dificuldades, mas também não tirar da pessoa o poder de decisão. Porque no final, a transformação não começa quando alguém é convencido pelo argumento do outro, mas quando toma consciência de que pode dar um passo diferente do que deu ontem. Então, isso que é importante. Não é um jogo de disputa ali de argumentos que vai vencer. É um caminho que mistura apoio, você ter informação clara e, um fato, você ter coragem para você ter que assumir escolhas difíceis. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa muito simples, tá? Esse canal, como eu já falei, tá prestes a bater uma meta, é muito importante. E sua inscrição pode ser o que vai fazer a diferença. E quando você se inscreve, você não apenas apoia esse trabalho, mas também você garante acesso a conteúdos que podem mudar a forma como você entende seu corpo, a ciência de verdade, saúde e estratégias para você de fato conseguir aquele corpo mais magro, mais estético que você quer, de forma realista. Então, se essa mensagem te conectou de alguma forma, inscreva-se agora, curta, comenta e compartilhe. Isso fortalece esse espaço aqui e me permite continuar trazendo muitas reflexões que unem a ciência, a prática, mas também a nossa humanidade, né? Que a gente se vê no próximo vídeo. Foi bom falar com vocês. Cuide.